Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos continuar o nosso estudo, mas antes, vamos rezar, pedir a Deus que nos ilumine nesta noite, para que nós possamos fazer um bom estudo daquilo que o Senhor quer nos ensinar hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo também a Nossa Senhora que interceda por nós nesta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, meus amigos e minhas amigas. Espero que todos estejam bem, todos estejam na santa paz. Hoje nós vamos, então, dar sequência ao nosso estudo sobre o Catecismo da Igreja Católica, tá bom? Nós estamos estudando o que na teologia nós chamamos de Cristologia, o estudo de Cristo, tá? É bem amplo, é bem grande, porque Jesus Cristo é o nosso Senhor e nosso Salvador, então nós vamos ainda um bom tempo ainda estudar a Cristologia, tá? Nós estamos pegando toda a vida de Jesus Cristo, desde o seu nascimento, a sua infância, então nós vamos percorrer todo esse itinerário da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Nas últimas aulas, nós estudamos lá desde a concepção de Cristo, que nós chamamos de encarnação do Verbo, Deus que se encarna, feito homem, é o que nós celebramos no Natal, não é? Então, sem deixar de ser Deus, Jesus encarna, né, como homem, ok? E depois nós vimos aí a vida, a infância de Jesus, o seu nascimento, Jesus, não é? Os seus primeiros anos. Depois nós vimos Jesus aos 12 anos, que a Sagrada Escritura relata, não é? E também nós vimos também a chamada vida oculta de Jesus, que é dos 12 aos 30 anos. A Bíblia fala muito pouco, porque também não tinha muito o que falar. Jesus ficou ali em Nazaré, trabalhando com São José, na carpintaria. Tanto que fala, Jesus é o carpinteiro, e além disso é o filho do carpinteiro. Então ele herdou a profissão do pai, São José. São José morreu nessa época, por quê? Porque quando Jesus completa 30 anos e começa o seu ministério, São José já não aparece. Então, com certeza, diz a tradição, que São José morreu nos braços de Jesus. Então, agora nós estamos vendo o quê? O começo, o princípio de Jesus como Messias. Ele se manifesta a Israel, é batizado, foi o que nós vimos na última aula, tá? Então, o batismo de Jesus que nós celebramos após o Natal, né? Nós celebramos também a Epifania, que é os Reis Magos, tudo isso nós vimos na última aula. Então, hoje, nós vamos dar sequência, então, à vida pública de Jesus, a sua missão como Messias de Israel, tá? Que Israel esperava desde lá do Antigo Testamento, desde lá de Abraão, Isaac, Jacó, que nós estamos, inclusive, estudando também no nosso estudo bíblico. Não deixe de nos acompanhar. Nós estamos aí
vendo todo esse itinerário, desde lá do livro do Gênesis, que nós estamos já na reta final, e agora vamos entrar no livro do Êxodo, né, depois sequência, até chegarmos no Novo Testamento, que é onde nós estamos aqui vendo no Catecismo. Então, qual vai ser o nosso assunto de hoje dentro da Cristologia, gente? Hoje nós vamos ver a tentação de Jesus, ou seja, Jesus, depois de ser batizado, ele é uma coisa interessante, diz a Sagrada Escritura, que ele é levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo demônio. Por que isso? É o que nós celebramos na Quaresma, naquele período que antecede o período pascal na igreja, que nós celebramos há pouco tempo, não é verdade? Por que Jesus... Interessante, né? Por que Jesus foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado? Por quê? Porque quem foi tentado lá no começo do Gênesis foi Adão. Então Jesus, como homem, tinha que vencer o demônio. Jesus, como Deus, ele vence o demônio, a gente sabe. Deus não perde nunca para o demônio. Mas Jesus tinha que vencer o demônio também como homem. Por quê? Porque o demônio venceu o homem, o primeiro homem, que foi Adão. Então, é o que nós vamos ver na nossa aula de hoje. Então, abram aí. Quem tem o catecismo junto comigo, pode abrir aí no parágrafo 538, 538. O título é A Tentação de Jesus. E a página é a página 152. Repetindo, página 152, parágrafo 538. Então vamos ver o que o catecismo diz sobre essas tentações de Jesus. Vamos lá. Os evangelhos falam de um tempo de solidão de Jesus no deserto, imediatamente após seu batismo por São João. Levado pelo Espírito, por isso que eu falei, interessante. Jesus foi levado pelo Espírito Santo, por Deus, para ser tentado. Interessante. Ao deserto. Jesus ali fica 40 dias sem comer, vive com os animais selvagens e os anjos o servem. Isso está no Evangelho de São Marcos, no capítulo 1, no versículo 13. Evangelho de São Marcos, no capítulo 1, no versículo 13. Os três evangelistas, que nós chamamos de sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, narram a tentação de Jesus, tá? Então, diz aí que Jesus ficou ali 40 dias, lembrando que o 40 na Bíblia é simbólico. Todo número na Bíblia, ele tem um significado, tá? E o 40 na Bíblia significa isso, um tempo de plenitude, vamos dizer assim, tá? Por isso os 40 dias que Jesus ficou no deserto, os 40 dias que o povo atravessou para a Terra Prometida, os 40 anos, não é? E vários outros, os 40 dias do dilúvio, não é verdade? Então, o 40 também é uma simbologia, ok? Não precisamos compreender esses 40 ao pé da letra, tá? Como se fosse realmente 40, tá bom? Todo número na Bíblia, gente, ele tem um significado, ok? Então, Jesus ficou ali sem comer, com os animais selvagens, e os anjos o servem, os anjos de Deus, ok? No final desta permanência, Satanás o tenta por 3 vezes. Lembrando que o 3 também é simbólico, né? Olha aí, a Santíssima Trindade são 3. Lembrando disso. Pai, Filho e Espírito Santo. Tá? Então, como se Satanás tivesse tentado, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Entendeu? Tudo na pessoa de Jesus. A Santíssima Trindade não se separa. Já falamos sobre isso. Então, por 3 vezes, Satanás tenta Jesus, procurando questionar sua atitude filial para com Deus. Por isso que ele fala lá, se você é filho de Deus, ordena que essas pedras se tornem pães. A tentação dele, entendeu? Então ele, vamos dizer assim, questiona a filiação divina. Se você é o filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pão. Tá vendo? Isso aí também pode ser uma tentação para nós. Será que realmente Jesus tem poder? Será que já realmente Jesus se encarnou como homem? Jesus é o Messias? Então, quantos não têm essa dúvida? Né? Jesus foi um homem maravilhoso, mas não é Deus. Jesus é um espírito perfeitíssimo, mas não é Deus.
não é o Filho de Deus. Esse é o perigo. Tá? Esse é o perigo. Porque, gente, se Jesus não é o Filho de Deus, se ele não é o Messias, ele não pode ser o Salvador. Então nós estamos todos perdidos. Então não adianta nada Jesus ser um profeta maravilhoso, um espírito evoluído, se ele não é o Filho de Deus, se ele não é o Salvador. Tá? Tanto que ele pergunta para os apóstolos, e vós? Quem dizeis que eu sou? O povo fala que eu sou isso, que eu sou aquilo. E vocês? Então você também tem que responder essa pergunta. E para você? Quem é Jesus para você? Se Jesus é o Senhor, se Jesus é o Filho de Deus, é o Messias, aí sim você está na doutrina correta. Tá? Porque não adianta nada Jesus ser um profeta maravilhoso, mas se ele não é o Filho de Deus, se ele não é o Salvador, não adianta nada. Entenderam? Jesus rechaça esses ataques que recapitulam as tentações de Adão. Aí, tá vendo? Foi o que eu expliquei antes. Então, assim como o diabo tentou Adão e venceu Adão, aqui ele tentou Jesus, mas ele não venceu. Jesus o venceu como homem. Por isso que Jesus teve que passar por isso. Entenderam? As tentações de Adão no paraíso e de Israel no deserto. E o diabo afasta-se dele até o tempo oportuno. Está lá em Lucas, capítulo 4, versículo 13. Então, depois que o demônio tentou Jesus de várias formas e viu que Jesus o venceu, ele, vamos dizer, deu um tempo. Depois ele volta novamente, numa outra oportunidade. Várias vezes ele tentou desviar Jesus do seu ministério sacerdotal, do seu ministério de Messias, né, Filho de Deus. Mas Jesus sempre foi fiel e venceu o demônio. Ok? Então, esse é o parágrafo 538. O parágrafo 539 diz assim: os evangelistas assinalam o sentido salvífico deste acontecimento misterioso. Olha, se lembra que eu falei? Tudo na vida de Jesus é um mistério? Tudo. Tá? Então, aquilo que ele revelou na Sagrada Escritura e na Sagrada Tradição é um pouco do que a gente sabe, tá? Porque toda a vida de Jesus é um mistério. Tá? Deus é um mistério, vamos dizer assim. Jesus é o novo Adão. Olha aí, São Paulo diz isso na carta aos Romanos. Né? Então, Jesus é o novo Adão, por isso que ele venceu ali aquelas tentações. Que ficou fiel, onde o primeiro sucumbiu à tentação. Então, nós podemos fazer um paralelo entre o Adão e Jesus. Então, se você ler o Gênesis lá, 3, e se você ler Mateus 4, por exemplo, você vai ver o oposto. Ou seja, o diabo que vence Adão e o diabo que perde para Cristo. Porque Jesus é o novo Adão. Entendeu? Jesus cumpre à perfeição a vocação de Israel, contrariamente aos que provocaram outrora a Deus durante 40 anos no deserto. Está lá no Salmo 95, no versículo 10. Por quê, gente? Porque o povo de Israel, ele era para atravessar da terra prometida, do Egito para a terra prometida em 15 dias. Ele ficou ali 40 anos. Por quê? Por causa de desobediência. Tá? Ele não foi fiel a Deus como Jesus foi. Tanto que ele fez ali o quê? Um bezerro de ouro. Gente, aquilo é de uma vamos dizer assim, de uma maldade, de uma ingratidão para com Deus. Gente, pensa bem. Pensa comigo. Você atravessar o Mar Vermelho, Deus abriu o mar para você atravessar, você atravessa, não é? Os seus inimigos ali tentando te matar, você atravessa no meio do mar, Deus volta o mar novamente para o lugar dele, mata os inimigos, e depois que, entre aspas, né, Israel passou, Israel faz um bezerro e diz que aquele bezerro ali tirou eles do Egito. Olha que ingratidão! Não é um pouco nós? Nós também somos assim. Deus nos dá tudo, a começar pela vida. Se eu estou aqui agora é porque Deus me deu a vida. E a gente troca Deus por qualquer coisa. Quem é os nossos bezerros de ouro de hoje? Não é só idolatria de imagem, não. Muita gente pensa que idolatria é só imagem, hein? Aí fica metendo pau nos católicos. Quer maior idolatria do que o dinheiro? Quer maior idolatria do que o poder, do que o prazer?
não é? E quantas coisas ocupam hoje o lugar de Deus? Deus hoje está em último lugar na nossa vida, não é? Na vida das pessoas. E se você fala de Deus, você ainda é criticado. Nossa, lá, tá vendo? Vai na mídia, vai na televisão aí, igual aquela atriz essa semana, Cássia Kiss, foi num programa da Rede Globo, aí no programa da Fátima Bernardes, e falou umas verdades na cara dela lá. O que aconteceu? Ela pediu intervalo. Não, vamos para o intervalo. Porque você não pode falar. Gente, falou de Deus, falou as coisas de Deus, não adianta. O demônio fica louco. Tá? Ele fica louco. Aí vamos botar o intervalo. Não pode continuar falando. Tá? Então, aquelas poucas pessoas que são fiéis a Deus, elas são o quê? A boca amordaçada. Não pode falar de Deus. Não é? Por quê? Porque hoje, gente, Deus está em último plano. Tá lá? Como dizia o Padre Léo, né? Que lugar Deus ocupa na minha vida e na sua vida? Muitas das vezes Deus ocupa o último lugar, mas ele devia ocupar o primeiro lugar. Não é? Então a gente troca Deus por qualquer coisa. Não é verdade? Então é o que aconteceu com Israel. Por isso que o catecismo está dizendo aqui que Jesus fez, né? Ficou no lugar de Adão e foi fiel a Deus, coisa que Israel não foi. Depois de tudo que Deus fez por ele lá na terra do Egito. Nós vamos ver. Nós vamos estudar agora o livro do Êxodo, nós vamos passar por isso tudo. Nós vamos ver a ingratidão do povo para com aquele Deus que tirou eles do Egito, não é? E abriu o mar para eles passarem, e eles fazem aquele bezerro de ouro, aquela ingratidão com Deus, não é? O povo é muito ingrato, né? Até hoje é assim, não é verdade? Até hoje, infelizmente. Cristo se revela como servo de Deus, totalmente obediente à vontade divina. Nisso, Jesus é vencedor do diabo. Ele amarrou o homem forte para retomar-lhe a presa. Isso está no Evangelho de São Marcos, no capítulo 3, no versículo 27. Então, a vitória de Jesus sobre o tentador no deserto antecipa a vitória da paixão, obediência suprema de seu amor filial ao Pai. São Paulo vai dizer que Cristo foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, ali no deserto, Jesus ali, não é? Ele foi tentado, não sucumbiu, não é? E por amor a Deus, a obediência a Deus, porque ele era o Messias, ele tinha que vencer o demônio como homem, por isso que diz que o próprio Espírito o levou para o deserto, e Jesus aceitou aquilo ali, com resignação, e ali ele foi tentado pelo demônio e ele venceu o demônio. Tá? Então, isso é um ensinamento para nós. E Jesus venceu o demônio com o quê, gente? Com jejum, com oração e com a palavra de Deus. 3 coisas importantíssimas que Jesus nos ensina. Quer vencer o demônio? Está sendo tentado por ele? Jejum, oração e palavra de Deus. 3 vezes Jesus falou na cara dele. Está escrito. E o demônio fez o quê? Recuou. Por quê? Porque ele não tem poder diante da palavra de Deus. Tá bom? Então, ele conhece a palavra? Conhece, mas ele não vive. Tá? Então, isso é um grande ensinamento para nós. Então, a palavra de Deus não é para ficar de enfeite na nossa prateleira. Não. Tá? É para a gente ler e estudar a palavra de Deus. Ok? E também temos a oração, nunca deixar de rezar, tá? E também o jejum. Por quê? Porque o jejum nos dá autocontrole, né? Nos dá domínio sobre nós mesmos. Então a gente não deve fazer jejum só a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira santa. Esses dias são dias que a igreja, vamos dizer assim, entre aspas, obriga. Mas a igreja diz que a gente deve fazer jejum. As sextas-feiras, por exemplo. O Código de Direito Canônico da Igreja diz que às sextas-feiras a gente deve fazer um pouco de jejum e abstinência de carne, porque é o dia da morte de Cristo. É o dia que Jesus deu a vida por nós. Então, gente, a igreja pede o mínimo, tá? Mas você pode fazer muito mais. Então, oração, jejum e a palavra de Deus. Você vai ver que você vai vencer as tentações do demônio, assim como Jesus. Tá bom? Então, esse é o parágrafo 539. O parágrafo 540 diz assim: a tentação de Jesus manifesta a maneira que o Filho de Deus
tem de ser o Messias. Olha aí, tá vendo? Então, Jesus ali, como eu já expliquei, ele era o Messias. Se ele era o Messias, ele tinha que passar por tudo aquilo ali, tá? Que eu já expliquei. O oposto daquele propõe Satanás e que os homens desejam atribuir-lhe, tá? Isso depois você pode ler lá em Mateus 16, versículo 21 a 23. É por isso que Cristo venceu o tentador por nós. Olha aí. Tá vendo? Pois não temos um sumo sacerdote incapaz de compadecer-se de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Hebreus, capítulo 4, versículo 15. A igreja se une a cada ano, mediante os 40 dias da grande quaresma, ao mistério de Jesus no deserto. Então, gente, por isso que a igreja celebra todos os anos a quaresma. Entendeu? Olha o que o catecismo está dizendo aí. A igreja se une a cada ano, mediante os 40 dias da grande quaresma, ao mistério de Jesus no deserto. Tá bom? Eu fiz um vídeo aí só sobre a quaresma e eu quero que depois você assista, se você ainda não assistiu, para você entender o que é a quaresma, por que nós celebramos a quaresma, ok? Então é muito importante a gente também entender, tá? Faz parte do quê? Do tempo litúrgico. Foi o primeiro vídeo que eu gravei. Tá? Eu estou até com a brusa aqui, da pastoral aqui, tá? E aqui tem o tempo litúrgico da quaresma. Tá? Um tempo forte de penitência, né? Onde a igreja coloca o roxo, na igreja não tem hino de louvor, porque é um tempo mais de recolhimento, que Jesus ficou ali em jejum e oração. Então a igreja também pede que a gente tenha um tempo também de jejum, de oração, de caridade. Não que a gente não deva fazer nos outros dias, deve fazer sempre. Mas esse tempo é um tempo forte para a gente poder imitar, vamos dizer, os gestos de Jesus que ficou ali, simbolicamente, aqueles 40 dias no deserto. Ok? Então, depois você pode ler aí no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 21 a 23. É aquele texto que Jesus escolhe Pedro para ser o Papa, mas depois Pedro fala que não vai deixar Jesus passar pela paixão e Jesus chama Pedro de Satanás. Não é que Pedro estivesse endemoniado, nada disso. É o que aconteceu ali. O inimigo tentou fazer com que Pedro desviasse Jesus da sua missão. Por isso que a Bíblia fala que o inimigo deixou Jesus por um tempo e depois volta. Então ele vai estar sempre ali tentando Jesus para quê? Para que Jesus não cumpra a sua missão de Messias. Ele queria que Jesus fugisse da cruz, que Jesus não fosse ali, tanto que Jesus fala, afasta de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, mas a tua, Pai. Então, quer dizer, a parte humana de Jesus queria fugir da cruz, mas a parte divina dele foi maior. Tá? Porque o demônio sabia que Jesus ia vencer ele aonde? No lenho da cruz. Por isso que nós rezamos em toda missa, toda Páscoa, Eis o lenho da cruz, da qual pendeu a salvação do mundo. Então, Jesus nos salvou pela cruz. Por isso que a cruz é o símbolo do nosso do cristianismo. A cruz não é um símbolo de derrota, pelo contrário, é um símbolo de vitória, porque foi lá que Jesus destruiu o demônio. Por isso que ele morre de medo da cruz. Não tem um ditado? O demônio foge da cruz. Ele tem pavor da cruz. Por quê? Porque ele sabe que foi ali que Jesus o derrotou. Amém? Então, esse é o parágrafo 540 sobre a tentação de Jesus, ok? O parágrafo 541, ele vai falar sobre o reino de Deus está bem próximo. Veja, esse reino de Deus está bem próximo, gente, não quer dizer que nós possamos colocar um tempo para a vinda de Jesus. Não é isso. Muita gente confunde quando fala, o reino de Deus está próximo, então Jesus está voltando. Não sabemos. Jesus pode voltar a qualquer momento. Amanhã, hoje, daqui a pouco. Mas nós não sabemos. Não é isso que o catecismo está dizendo, tá? Nós não sabemos. A Bíblia é bem clara, gente.
Ninguém sabe o dia nem a hora da vinda de Jesus, ok? Então vamos ver o que o catecismo quer dizer quando ele fala aqui que o reino de Deus está bem próximo. Vamos ver. Parágrafo 541. Depois que João foi preso, João Batista, ok? Lembrando que Jesus foi para o deserto, depois do batismo que João batizou Jesus. Jesus foi para o deserto e São João Batista foi preso, ok? Então, depois que São João foi preso, Jesus veio para a Galileia, depois da tentação, tá? Jesus veio para a Galileia proclamando nestes termos o evangelho de Deus. Então, por que o reino de Deus está próximo? Porque o evangelho está sendo pregado. Se o evangelho está sendo pregado, Jesus pode voltar a qualquer momento. Jesus pode voltar a qualquer momento. Por quê? Porque a boa nova está sendo pregada. As pessoas estão ouvindo. Não quer dizer que todos irão aderir. Não. Infelizmente, não é isso. Tá? Mas, quanto mais a palavra de Deus for proclamada, mais se aproxima o reino de Deus, a vinda de Cristo. Por quê? Porque como é que você vai se salvar se você não ouviu a pregação de Jesus? Entendeu? Então, inclusive, a palavra de Deus diz isso. Jesus só voltará quando o evangelho for pregado a todos. Não quer dizer que todos aceitarão, não é isso. Porque nós temos livre-arbítrio, nós temos liberdade. Senão todo mundo ia para o céu, não haveria inferno. Mas não é isso. Mas a palavra vai ser pregada, o evangelho vai ser pregado. Aí cada um vai aderir ou não de acordo com a sua liberdade. Então Jesus começou o seu trabalho quando ele saiu ali do deserto, ele venceu o demônio e dali ele começa então o seu ministério proclamando o evangelho, ou seja, a boa nova. Ok? Então é isso. Proclamando nestes termos o evangelho de Deus. Cumpriu-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no evangelho. Isso é Jesus quem falou lá no Evangelho de São Marcos, no capítulo 1, versículos 14 e 15. Para cumprir a vontade do Pai, Cristo inaugurou o reino dos céus na terra. Olha aí, tá vendo? Então, o reino de Deus foi inaugurado na terra. Tá? Ele só vai ser pleno na segunda vinda de Cristo, ok? Mas o reino de Deus já foi instaurado com a vinda de Jesus e quando Jesus começou a pregação do Evangelho, ok? Ora, a vontade do Pai é elevar os homens à participação da vida divina. Essa vida divina é o quê? É a comunhão com Deus. Tá? Então, qual é a missão do Evangelho? É o quê? Trazer as pessoas para essa comunhão com Cristo. Entendeu? A salvação é isso. O que é o céu? O céu é um estado de vida. O céu não é um lugar. Muita gente pensa que o céu é um lugar. Não, é um estado de vida onde você tem comunhão com Deus. E o que é o inferno? É a exclusão de Deus. Entendeu? Então, o inferno não é o que a gente vê nos filmes, né? O diabo com chifre, rabo, espetando a gente. Não é isso. O inferno é o quê? É a ausência da comunhão com Deus. Tá? Então, são estados de vida, não são lugares. Ok? Realiza tal intento, reunindo os homens em torno de seu Filho Jesus Cristo. Esta reunião é a igreja, olha aí, que é na terra o germe e o começo do reino de Deus. Então, gente, isso aqui é muito importante. Duas coisinhas que eu quero falar aqui nesse parágrafo 541. Primeiro, quando Jesus fala aí, convertei-vos e crede no evangelho. Então, gente, isso é a missão da igreja, de todos nós que somos batizados. A nossa conversão e a gente acreditar em Jesus, na boa nova, no evangelho. O que é o evangelho? É a boa nova, é o próprio Cristo. Então, para você conseguir a salvação, meu amigo, você tem que, primeira coisa, se converter. E o que é se converter, gente?
é você romper com o pecado, porque o pecado te afasta de Deus. O que nos leva para o inferno? A igreja ensina, se você morrer em pecado mortal, você vai direto para o inferno. Então, esse convertei-vos quer dizer isso, fugir do pecado. Tá? E crer no Evangelho. Crer no Evangelho é crer na Boa Nova. A Boa Nova é quem? É o próprio Cristo. Tá? Então, para você acreditar em Jesus, você tem que viver. Entenderam? Como é que a gente sabe que somos discípulos de Jesus? Se nós fizermos a vontade de Deus. Por quê? Jesus foi bem claro. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Então, crê em Jesus. Eu creio em Jesus. Jesus é meu Senhor e meu Salvador. Mas se você dá um contra-testemunho, não adianta nada. Tá? São Paulo disse isso várias vezes. Eu que preguei tanto, tenho que ter cuidado para que eu mesmo não fique fora. Tá? Ele fala isso várias vezes no seu evangelho. Aquele que está de pé, cuidado para não cair. Então, não adianta nada, né? A gente falar bonito, Jesus é meu Senhor, né? Não adianta nada, meu amigo. Tá? Acreditar em Deus, o demônio também crê. Então, esse crer no evangelho aí é viver de acordo com o evangelho. Tá bom? Fazer a vontade de Deus. E, primeira coisa, se converter, fugir do pecado. Ok? E outra coisa, quando ele fala aí que o reino de Deus esta reunião é a igreja, que é na terra o germe e o começo do reino de Deus. Então, gente, isso aqui é muito importante. Por que eu estou falando isso? Porque muita gente fala assim, eu quero Deus, eu quero Jesus, mas não quer saber de igreja. Não, igreja eu não quero, porque aquele padre lá, né, só faz coisa errada, é um pecador, não é? Eu não vou ficar frequentando igreja, né, porque a igreja pede isso, pede aquilo, né, fica pedindo dinheiro, né, para casar cobra, para batizar cobra, não é? E é muito chato. Gente, a igreja foi Jesus quem fundou, foi Jesus que instituiu. Tá? Por isso que ele diz aqui que a igreja é o começo e o germe do reino de Deus. Porque, senão, gente, para que Jesus fundou a igreja? É isso que eu fico me perguntando. Só para deixar lá de enfeite? Não, gente. Por isso que ele fala aqui. A igreja é a reunião. É para a gente se reunir em comunidade. Por isso que eu sempre digo, o católico é um ser comunitário. Não é para ficar sozinho lá dentro de casa. Por isso que tem muita gente depressiva, principalmente depois dessa pandemia. Quanta gente depressiva. Por quê? Porque ainda não voltou para a igreja. Com medo de quê, gente? A gente vai morrer. Se você não morrer de Covid, você vai morrer de outra coisa. Eu sei que é duro o que eu estou falando aqui, mas eu fico. E outra, na igreja você vai de máscara, tem álcool gel. Por que eu estou falando isso? Porque parece que o povo não voltou depois da Covid. As igrejas estão mais vazias depois dessa pandemia que houve aí. Não sei, parece que espantou o povo. Mas isso é o quê? É o inimigo, é o demônio. É isso que ele queria. No começo ele quis fechar a igreja. Lembra disso? Como ele não conseguiu, botou medo no povo. Não vai para a igreja não, que você vai pegar o Covid. Gente, se você não pegar o Covid, você vai morrer de outra coisa. Dentro de casa também você pode morrer. Você pode sofrer um infarto e morrer dentro de casa. Então é preferível você morrer dentro da igreja, que aí você já está na casa de Deus, dali você já vai para o céu. Eu estou descontraindo aqui porque eu fico bobo de ver como que as nossas igrejas estão vazias depois da pandemia. Gente, a igreja é essa reunião para a gente se reunir. Não na hora do culto, na hora da missa. Não estou falando que é na hora da missa para ficar todo mundo conversando. Então vamos nos reunir, então na hora da missa vai todo mundo ficar conversando. Não é isso que eu estou dizendo. Que é também o que eu vejo muito. Tá? Não é isso que eu estou dizendo. Depois da missa, tudo bem. Vamos nos reunir, nos abraçar, nos beijar. Mas na hora da celebração, estou falando que é para a gente voltar para ir para a igreja. Entendeu? Porque a igreja é o começo. É ali. Ali a gente vai ouvir a palavra de Deus. Não é? Ali a gente vai receber Jesus na Eucaristia, não é verdade? Então, gente, a igreja é isso, é para a gente poder se reunir realmente, não é? É tão bonito quando a gente está ali naquela união entre nós, não é verdade? Então, gente, é para isso. Então, eu achei muito bonito o que o Catecismo falou aí, tá? Então, esse é o parágrafo 541.
O parágrafo 542 diz assim: Cristo está no centro do congraçamento dos homens na família de Deus. O que é a família de Deus? Somos nós, batizados. Todos nós batizados somos a família de Deus. Convoca-os junto a si por sua palavra, por seus sinais que manifestam o reino de Deus por envio de seus discípulos. Os sinais são o quê? Os milagres. Então, os milagres de Jesus são os sinais de que o reino de Deus está no meio de nós. Por isso que no começo da igreja ali também tinha muitos milagres, muitas coisas aconteciam. Não quer dizer que isso não aconteça hoje, mas hoje bem menos. Por quê? Porque no começo ali, a igreja estava sendo implantada, o cristianismo estava sendo implantado. Então, por isso que tinha muitos milagres ali no começo da igreja. Não quer dizer que hoje não tenha. Tem. Tá? Tem milagres hoje em dia, mas também Deus também, veja, Deus também não vai sair fazendo milagre à torta e à direita também. A gente também não deve procurar Deus só por causa de milagre, tá, gente? Tá? Infelizmente, hoje o povo só quer saber de parece que Deus hoje virou um pronto-socorro. Né? Não, nós não devemos ir a Deus só por causa de cura, principalmente cura física. Jesus foi bem claro, é preferível você entrar no céu cego do que você ter os dois olhos e ir para o inferno. Então, não temos que achar que Deus vai curar todas as nossas enfermidades. Não vai. Não caia nessa mentira que estão falando para você. Aceite Jesus que você vai ser curado de todas as suas doenças, que você não vai ter sofrimento, que ninguém vai morrer. Não acredite nisso. Tá? Sofrimento faz parte da vida, dor faz parte da vida, você vai perder todo mundo que você ama. Você ama seu pai, ama sua mãe, você vai perder. Não pense que você aceitou Jesus, que eles vão viver para sempre, que eles não vão, não. Agora você tem que fazer a sua parte. Faça a sua parte. Qual é a nossa parte? É o evangelho, né, de uns domingos atrás na missa. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isso nós temos que fazer. Não é ir a Jesus só por causa de cura e de milagre. Não. Se aconteceu um milagre, amém, aleluia. Mas Jesus não vai curar todos. Lembra do espinho na carne de São Paulo? Ele pediu 3 vezes a Deus que tirasse aquele espinho dele e Deus não tirou. E nós não sabemos que enfermidade que é. São Paulo pediu 3 vezes a Deus para curar a enfermidade dele e Deus não curou. Então, meu amigo, não busque Deus só por causa de cura, de milagre. Se aconteceu, amém, aleluia. Deus pode fazer a hora que ele quiser. Mas Deus também não vai sair fazendo milagre à torta e à direita aí não, porque isso não é o mais importante. O mais importante é a nossa conversão, é a cura interior, não é a cura física. Não adianta nada curar o corpo se a sua alma está um bagaço. O mais importante é a cura interior, é o seu coração. Deus quer o seu coração, muito mais do que o seu corpo. Entendeu? Continuando aí. Realizará a vinda de seu reino, sobretudo pelo grande mistério de sua Páscoa, sua morte na cruz e sua ressurreição. E eu, quando for elevado da terra, Jesus falando, atrairei todos a mim. São João, capítulo 12, versículo 32. Esta união com Cristo são chamados todos os homens. Então, por isso que o catecismo diz aqui que o reino de Deus já chegou. Por quê? Porque Jesus veio, pregou o evangelho, morreu por nós e ressuscitou e foi para o céu. Então, Jesus pode voltar a qualquer momento e aí vai ser a plenitude do reino. Mas esse reino já começou. E já começou aonde? Aqui na terra. E aonde que é esse começo? É a igreja. Por isso que todos nós somos batizados, somos filhos de Deus e congregamos na igreja de Cristo. Tá? Nessa unidade. Ok? Então está bem claro aí. Então o reino de Deus começa aqui, neste mundo, mas a plenitude dele vai ser só quando Jesus vier, no que nós chamamos de parousia, a segunda vinda de Cristo. Mas ele já começa aqui. Ok? Então o reino de Deus já está no meio de nós. Não plenamente ainda. Ok? Agora, a plenitude só na segunda vinda de Jesus, que nós não sabemos quando será. Então, gente, pelo amor de Deus, não acreditem em quem ficar falando. Jesus está voltando. Quem disse isso? Ele revelou para você? Porque para mim não revelou para ninguém. Ok?
Ele pode voltar a qualquer momento, pode ser hoje, mas ninguém sabe. Ninguém. Ele não revelou para ninguém. Não estava no plano de Deus revelar isso. Ok? Então, esse é o parágrafo 542. O 543 diz do anúncio do reino de Deus. Então, essa boa nova, né? Essa proclamação da boa nova, vamos continuar, vamos ver. Todos os homens, gente, quer dizer, o ser humano, tá? Quando fala homens aí, não é o gênero masculino, não, é o homem e a mulher, é o ser humano, ok? Todos os homens são chamados a entrar no reino, olha aí, tá vendo? Então, todo mundo é convidado, todos são chamados, todos são convidados. Agora, vai aderir, né, de acordo com a liberdade de cada um. Deus não obriga ninguém, Deus propõe, mas Deus nunca impõe a ninguém. Ok? Anunciado primeiro aos filhos de Israel, por quê? Porque o povo judeu é o povo escolhido, desde lá do Antigo Testamento. Então, primeiro, o evangelho foi pregado para eles. Como eles não aceitaram, é a liberdade deles, então, né, foi oferecido a quem? Aos pagãos. Depois, nós, cristãos. Está lá em Mateus, capítulo 10, versículos de 5 a 7. Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos 5 a 7. Então, primeiro foi anunciado a boa nova aos filhos de Israel, entenderam? Este reino messiânico, ou seja, o reino do Messias, está destinado a acolher os homens de todas as nações. Está lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículo 11, e o Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículo 19. Então, gente, a boa nova, a salvação é para todos. Só vai ficar de fora quem quiser. Foi o que eu falei, Deus não impõe nada. Se a pessoa não quer, Deus respeita. Mas ele oferece a salvação a todos. Okay? Primeiro para Israel, depois para os outros povos. Ok? Vai aceitar de acordo com a liberdade de cada um. Ok? Para ter acesso a esse reino, é preciso acolher a palavra de Jesus. Por quê? Porque Jesus é o encarregado de trazer essa boa nova. Por isso que ele fala, eu sou o caminho único. Ele não fala, eu sou um caminho. Se fosse um caminho, seriam vários. Isso aí é o perigo da tal da todas as religiões são boas. Não é? É o que mais a gente ouve aí. Ou então, eu não tenho religião. Não é? Religião, a gente quer dizer religar. Lógico que todo mundo tem religião. Lógico, isso é hipocrisia. Não vamos ser hipócritas. Né? Infelizmente, tem muita hipocrisia hoje no mundo. Né? O cristianismo é uma religião. Jesus não tinha religião. Jesus não tinha religião. Jesus nasceu o quê? Dentro do judaísmo. O judaísmo não é uma religião. Jesus rompeu com o judaísmo e fundou o cristianismo, que vem de Jesus. Seguidores de Cristo. Fundou a igreja. Está lá em Mateus capítulo 16. Como é que Jesus não tinha religião? Jesus nasceu dentro do judaísmo. Viveu tudo ali as práticas do judaísmo. Ele rompeu com o judaísmo, porque o judaísmo não o aceitou, e ele fundou o cristianismo. E o cristianismo não é uma religião também? Lógico que é. São seguidores de Jesus Cristo. Tanto que muitos não seguem Jesus. Então, gente, vamos parar de hipocrisia. Esse povo hipócrita fala, eu não tenho religião. Que não tem religião, pelo amor de Deus. Ou então, todas as religiões são boas. Gente, se todas as religiões são boas, então você pode seguir o que você quiser. E todo mundo vai para o céu. Foi isso que Jesus falou? Ele falou, eu sou o caminho. Quem entrar por mim será salvo. Eu sou a porta. A porta é para quê? É para você entrar. Não é verdade? Você entra pela porta, nem que você pula a janela. Mas geralmente você sai pela porta. Você entra e sai pela porta. Jesus falou, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Então, como é que todas as religiões são boas? As pessoas que frequentam as religiões podem ser boas. Não estou negando isso. Tem pessoas boas no judaísmo? Tem. Tem pessoas boas no islamismo? Tem. Tem pessoas boas no budismo? Tem. Os fundadores dessas religiões são más pessoas? Não. Não foram más pessoas. Mas não salva. Não te leva para o céu. Estão mortos. Como é que vai te salvar se está morto? Jesus não.
Jesus está vivo, ressuscitado no meio de nós. Entendeu, gente? Então não tem esse negócio que todas as religiões são boas. Não. As pessoas podem ser boas, mas não quer dizer que todas as religiões salvam. O que importa é crer. Né? O diabo também crê. Foi o que eu falei aqui. O diabo também crê. Não, gente. Não vamos cair nessa. Nós católicos não podemos cair nessa. Respeitamos quem é de outra igreja. Já falei aqui. Fiz um vídeo aqui sobre os concílios da igreja. O Vaticano II abriu para conversar com todas as religiões, seja cristão ou não cristã. Mas isso não quer dizer que a igreja aprove as religiões, não. Se a igreja aprovasse todas as religiões, a igreja falava, ó, larga de ser católico e vai ser lá qualquer outra religião. É isso que o Papa faz? Não. Todos os papas querem conversar com os fundadores das outras religiões. Mas, vou dar um exemplo aqui. O Papa João Paulo II, ele frequentou a mesquita dos muçulmanos, a sinagoga dos judeus, foi em vários lugares, né? Tanto que quando ele morreu, tinha várias pessoas de várias religiões lá. Tinha protestante, tinha espírita, tinha tudo lá no velório dele. Mas o Papa João Paulo II seguiu alguma coisa dessa? Não, continuou católico até o fim. Mas ele conversou com todos. Conversar é uma coisa. Agora, isso não quer dizer que vai todo mundo para lá. Não. Não, senhor. Entendeu? Respeito é uma coisa. Diálogo é uma coisa. Agora, não podemos abrir mão de nada. A verdade, gente, é uma só. A verdade está em Cristo Jesus, nosso Senhor, na qual eu acabei de falar aqui. Jesus é o único Senhor e o reino de Deus está onde? Na igreja que ele fundou. Mateus capítulo 16. Então, nós respeitamos todas as religiões. Tá? Respeitamos. Agora, nós católicos não podemos seguir nenhuma outra religião, nenhuma outra fé, a não ser a fé cristã católica. Isso não é, gente. Eu não estou falando isso aqui para arrumar briga nem confusão com ninguém. É aquilo que eu falei. Querem conversar? Vamos conversar, vamos dialogar. Agora, a verdade é uma só. Não podemos fugir da verdade. A verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Fazer o quê? Até Jesus voltar vai ser assim. Continuando aí. Pois a palavra do Senhor é comparada à semente semeada no campo. Os que ouvem com fé e são contados no anúncio da na pequena igreja de Cristo, receberam o próprio reino. Depois, por sua própria força, a semente germina e cresce até o tempo da messe. Olha que bonito, né? É aquela parábola, né, do grão de mostarda, né? Que começa pequenininho e depois cresce. É o quê? A igreja começou pequenininho. Olha como é que a igreja é hoje. Está em todo lugar, está em todo mundo. Entendeu? Começou lá com aqueles 12 apóstolos, só ali em Jerusalém, depois foi para Roma e hoje está no mundo todo. Aonde você vai, você tem uma igreja. Ninguém tem desculpa. Ninguém. Tá? Para não ir rezar. Não tem desculpa. Qualquer buraco que você for, você acha uma igreja. Graças a Deus. Graças a Deus. Entendeu? Então, é isso que o catecismo está dizendo. O reino de Deus, né, começou pequenininho, né? E agora, ó. Mas mesmo assim, ainda é pouco. Jesus disse, a messe é grande, mas os operários são poucos. Então, a gente tem que rezar sempre para Deus, para que aumente mais operários para a sua messe. Graças a Deus, né, isso tem melhorado bastante, vamos dizer, melhorado, tem acontecido bastante. Graças a Deus. Estão havendo muitas conversões. Graças a Deus. Tem os infiéis? Tem. Infelizmente tem. Mas também tem os fiéis. Graças a Deus. Então, esse é o parágrafo 543. O 544 diz assim: o reino pertence aos pobres e aos pequenos, isto é, aos que o acolheram com o coração humilde. Então, gente, pobreza aqui não é indigência, não, tá? Pobres são aqueles que acolhem a palavra de Deus, ok? Tá bem claro aqui, e que tem um coração humilde. Pobres aqui não é pobre de dinheiro, é pobre de espírito. Jesus falou no Sermão da Montanha, tá? Não quer dizer que só os pobres vão para o reino dos céus, não. Aqui não é teologia da libertação, ok? Não é isso que eu estou dizendo.
Jesus é enviado para evangelizar os pobres. Lucas capítulo 4, versículo 18. Ou seja, aqueles que acolhem a palavra de Deus. Lucas capítulo 7, versículo 22. Declara-os bem-aventurados, ou seja, felizes, pois o reino dos céus é deles. Mateus capítulo 5, versículo 3. Foi aos pequenos, os pequenos, gente, não quer dizer de estatura, não, né? Não quer dizer os pequenininhos, não é isso não, tá? Que o Pai se dignou revelar o que permanece escondido aos sábios e aos entendidos. Está lá em Mateus capítulo 11, versículo 25. Esses pequenos são os humildes, tá? Por quê? Porque o humilde, ele acolhe a palavra de Deus. O soberbo, não, ele se acha melhor. Então o coração dele está fechado. Entendeu? Jesus compartilha a vida dos pobres desde a manjedoura até a cruz. Conhece a fome, a sede e a indigência. Então, Jesus passou por tudo isso, né? Está lá em Marcos capítulo 2, versículo 23 a 26, Mateus 21, versículo 18, e também João capítulo 4, versículos 6 e 7. Então, Jesus passou por tudo isso na sua vida. Mais ainda, identifique-se com os pobres de todos os tipos e faz do amor ativo para com eles a condição para se entrar em seu reino. Veja, está lá em Lucas 9, 58 e Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46. Isso não quer dizer, gente, que o rico não possa entrar no céu, tá? Isso aí é para aqueles que se abrem a graça de Deus, seja pobre, seja rico. Tá? Você pode ser pobre e ser soberbo. E você pode ser rico e ser humilde. Entendeu? Claro que não é o que acontece, né? A maioria dos ricos são soberbos e os pobres são humildes, mas tem também as exceções também. Então, aqueles que se abrirem à graça de Deus terão a salvação. Deus não faz distinção de pessoas. Agora, Jesus, ele sim, ele viveu assim, né? Ele não teve, vamos dizer, ele como Deus, como filho de Deus, ele poderia ter toda a riqueza. Ele não. Ele preferiu viver modestamente, vamos dizer assim. Ok? Mais ainda, né? Identifique-se com os pobres de todos os tipos e faz do amor ativo para com eles a condição para se entrar em seu reino. Esse é o parágrafo 544. O 545 diz assim: Jesus convida os pecadores à mesa do reino. Não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Marcos capítulo 2, versículo 17. Convida-os à conversão, sem a qual não se pode entrar no reino, mas mostrando-lhes com palavras e atos a misericórdia sem limites do Pai por eles. Então Jesus sempre colocou isso, não é? É só a gente ver lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículo 11 a 32, o filho pródigo. Deus sempre está disposto, né, a perdoar. E a imensa alegria no céu por um único pecador que se arrepende. Lucas 15, 7. A prova suprema deste amor será o sacrifício de sua própria vida em remissão dos pecados. Mateus capítulo 26, versículo 28. Então, gente, veja, Jesus quer a conversão de todos. Por isso que ele chama todos os pecadores, porque quem é justo, Jesus não precisa. Né? Jesus chama aquele, né, que mais precisa dele, não é verdade? Agora, veja, nós não podemos julgar, gente. Julgamento é para Deus. Tá? Infelizmente, nós gostamos muito de julgar o outro. Né? O que ele está fazendo na igreja? Ele é um pecador. Quem é você? Quem somos nós para julgar o outro? Entendeu? Então, gente, cuidado. Né? Jesus diz bem claro, não julgueis para não serem julgados. Deixa para Deus fazer. Por quê? Porque o Pai é misericordioso. Né? Quantas vezes o pecador se arrepender, Deus vai perdoar. Jesus não falou? Perdoai sempre, 70 vezes 7. Se Deus manda a gente perdoar, Deus não vai perdoar? Então pode ser o maior pecado. O maior pecador do mundo, São Paulo. Que é o maior pecador do que foi São Paulo, Maria Madalena. Então, gente, não vamos julgar. Misericórdia. Estamos no tempo da misericórdia. Então, vamos praticar aquilo que Jesus tanto pediu para nós, tá?
Então, esse é o parágrafo 545. 546, o último de hoje. Jesus convida a entrar no reino por meio das parábolas, traço típico de seu ensinamento. Então, Jesus contou muitas parábolas. Marcos capítulo 4, versículo 33, 34. Jesus contou muitas parábolas. Parábola, gente, é uma história. Tá? Não quer dizer, por exemplo, o filho pródigo. O filho pródigo existiu? Provavelmente não. Foi uma parábola, uma história que Jesus contou para trazer um ensinamento. Jesus gostava muito de ensinar em parábola. Por quê? Porque a parábola você entende de acordo com a sua cultura. Se você tem muita cultura, você vai entender de acordo com a sua cultura. Se você tem menos cultura, você vai entender de acordo com a sua cultura. Então, Jesus gostava muito de usar parábolas, entendeu? Por elas, convida ao festim do reino, mas exige também uma opção radical. Para adquirir o reino, é preciso dar tudo. As palavras não bastam, são necessários atos. Isso aqui que eu gosto. Palavra, gente, o vento leva. Entendeu? Isso aqui não é só na igreja, não. É tudo na vida. Tá? É muito bonito você falar umas palavras bonitas, as mulheres gostam, né? Os homens gostam muito de usar algumas palavras para enrolar as mulheres, né? Mas a gente que é homem, eu, por exemplo, eu sou vacinado com esse negócio de palavras, né? Porque, eu te amo, será que ama mesmo? Né? Eu sou apaixonado por você, será que é apaixonado mesmo? Entendeu? Então, gente, palavras o vento leva. Negócio. Como é que você prova que você ama uma pessoa? Com atos. Falar não adianta nada. A boca, infelizmente, fala daquilo que está cheio o coração. Mas tem muita gente falsa, muita gente fingida. Entendeu? Infelizmente é verdade. Então, como é que você sabe que aquela pessoa realmente ama? Com atos. Entendeu? Fazendo realmente o bem sem olhar a quem. Isso é em todos os campos. Não é só na igreja, não. É em tudo na vida. Tá? As parábolas são como espelhos para o homem. Este acolhe a palavra como um solo duro ou como uma terra boa, depende do coração. Entendeu? Que faz ele dos talentos recebidos? Deus nos deu talentos. O que você fez com esses talentos? Deus vai nos cobrar. Tá bom? Jesus e a presença do reino neste mundo estão secretamente no coração das parábolas. É preciso entrar no reino, isto é, tornar-se discípulo de Cristo, para conhecer os mistérios do reino dos céus. Mateus 13, 11. Para os que ficam de fora, Marcos 4, 11, tudo permanece enigmático. Então, por quê? Porque tem aquele que é solo duro, que é coração duro, e tem aquele que é coração que acolhe o ensinamento de Jesus. Aí depende do coração de cada um. Amém? Então, gente, na próxima aula nós vamos continuar nesse assunto, tá? Eu parei no parágrafo 546 e na próxima aula a gente vai para o 547. Os sinais do reino de Deus. Então, nós vamos continuar com esse assunto, ok? Nós ainda vamos levar ainda um bom tempo ainda estudando sobre a cristologia. Por quê? Porque Jesus, né, gente, a vida de Jesus é inesgotável. Não é? Mas espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante, né? Eu aprendo muito também. Não pense vocês também que eu também não estudo junto com vocês, porque eu estudo também, porque eu não sei também nada, não. Graças a Deus, eu gosto muito de ler, então eu estudo junto com vocês. Mas eu aprendo também muito. Graças a Deus, eu aprendo com a igreja, eu aprendo com aquilo que eu vejo, que eu leio. Não é? Por quê, gente? Porque se hoje a gente não conhecer essas coisas, o mundo nos engole. Foi o que eu falei antes. Não é? A gente ouve tanta coisa errada aí nesse mundo, na internet, principalmente sobre religião. A internet é maravilhosa, mas também tem muita coisa ruim na internet, principalmente sobre religião. Então, se você não é um católico que procura compreender a sua fé, muitas vezes o católico fica querendo conhecer a fé da outra religião e ele não conhece nem a fé dele. Ele não sabe nem no que ele acredita, aí depois vai ouvir essas outras fés aí, né, que não tem nada, né, de Jesus nelas, e aí se embola todo. Não conhece nem a sua fé direito, mas vai querer ficar vendo vídeo de outras religiões. Então, primeiro, aprenda a sua fé, entenda a sua fé, para que depois você possa ver, entender
o que o outro acredita para você poder fazer a comparação. O que nós divergimos e o que nós concordamos. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Peço a vocês aí que compartilhem esses vídeos, né? Se inscrevam no nosso canal, tá? Compartilhem nas suas igrejas, tá? Se você gostou desse vídeo, e outra, faça seus comentários. Eu gostaria que você deixasse aí nos comentários dos vídeos o que você está achando, se você está entendendo, crítica, pode deixar, pergunta, o que você não entendeu, pode colocar o que você quiser aí, que eu não me incomodo, tá? Eu respondo todas as pessoas que colocaram alguma coisa aí, amém? Estivemos e permaneceremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos.